O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de seus bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, você que se considera um homem de Deus, uma mulher de Deus, não pode jamais, em hipótese alguma, perder do seu horizonte, perder da sua vista, a certeza e a verdade de que a nossa fé, ou melhor, de que a nossa vida está apoiada sobre duas dimensões. A nossa vida está apoiada sobre duas dimensões: a dimensão terrena e material, temporal, e a dimensão espiritual. A nossa vida está apoiada sobre essas duas dimensões. Se você não tiver essa certeza e essa verdade no seu coração, você está cego e você é como este que é chamado de louco. O louco, ele vive como se a única dimensão da sua vida fosse a terrena, a temporal. Ele esquece que algo o espera no plano espiritual. No plano temporal, nós somos provados na nossa fé. Em Hebreus capítulo 12, é dito que Deus corrige aquele que ama. Deus, ele prova e corrige aqueles que amam para que sejam perseverantes no tempo da dificuldade. Nós neste tempo que nós vivemos, estamos o tempo todo sendo provados na nossa fé e no nosso amor a Deus. Tudo que você vive, tenha isso na sua mente bem gravado: tudo que você vive, em tudo que você vive, de forma particular, sem ficar comparando o que o outro, o que fulano, o que ciclano, o que você está vivendo na sua particularidade, é o caminho que Deus escolheu conduzir você para a santidade, dentro do que você está vivendo. Você e eu estamos sendo provados na nossa fé. E aí, na primeira leitura, nós vemos como em toda a Sagrada Escritura, Abraão sendo colocado como modelo e pai da fé, tanto para nós como católicos, para os judeus, para os muçulmanos, para todas as religiões abraâmicas. Abraão, ele é o pai da fé. E por que ele é o pai da fé? Vamos entender que no contexto sociocultural e religioso da época, um filho
ele era considerado um bem, como um bem material, qualquer. Um filho é um bem, e eu faço deste bem o que eu quero, o que eu bem entendo. Logo, o sucesso do homem era medido não pela quantidade dos seus bens, mas pela quantidade dos seus filhos. O filho era um bem, mas não era um bem qualquer. O filho era o bem mais importante, porque o filho significa a continuidade da minha história, a continuidade do meu nome, a minha continuidade. O filho era o bem mais precioso que uma família poderia ter. E pensar que tem muita gente jogando esses bens pelo ralo hoje em dia, né? Fecha parêntese. Pois bem, a Sara tinha 90 anos, Abraão tinha 100 quando Deus dá para eles um único bem, chamado Isaque. E Abraão era muito rico. Abraão tinha muitos rebanhos, tinha muitos empregados, muitos escravos, ele tinha tudo, mas ele não tinha um filho. Isaque é o filho da promessa. Até que um dia Deus ele fala assim: Abraão, você me ama? Deus prova a fé de Abraão e pede para ele tudo que ele tinha. O filho era tudo que ele tinha, porque se ele e Sara morresse sem ter um filho, acabou tudo. O filho era tudo que ele tinha. E aí diz que em Gênesis capítulo 22, Abraão chama Isaque, põe a lenha nos ombros de Isaque. Eles sobem e no caminho o menino pergunta: pai, cadê o cabritinho, cadê o cordeiro? E Abraão diz: o Senhor vai providenciar. Abraão pega o fogo, pega a faca e eles sobem. Abraão, se Abraão para nós é o pai da fé, Isaque, enquanto filho da promessa, ele representa a obediência filial e o sacrifício da fé. Porque também Isaque, ele se entrega voluntariamente para o sacrifício. Isaque, ele é, para nós, ele é a prefiguração do próprio Cristo. Porque enquanto Isaque sobe o monte com a lenha nos ombros, Cristo sobe o monte. Enquanto Isaque, sendo ele a oferta, sobe carregando a lenha que será usada para o seu sacrifício, Cristo sobe o monte carregando o madeiro que será usado para o seu sacrifício. E a oferta, ela se entrega voluntariamente. O dono do bem entrega o bem voluntariamente, porque a fé dele não consiste nos seus bens, mas no Deus que nos dá os bens. E entre os bens tantos que nós temos a nossa própria vida, é um bem e um dom que Deus nos deu. Uma hora nós vamos prestar conta desses bens, deste bem da vida, dos bens que nós administramos durante esta vida. E aí nós podemos terminar dizendo que o homem, como é que diz no Evangelho? A vida do homem não consiste na abundância de seus bens, mas podemos dizer que a vida do homem consiste na abundância da sua fé. A vida do homem, repita comigo, a vida do homem consiste na abundância da sua fé. Mas que vida é essa? Essa vida terrena, essa vida material? Se você tem fé, você acredita que a vida não acaba aqui. E a continuidade desta vida, a alegria da fé, nós gozaremos na vida eterna, porque essa vida vai passar. Alguém aqui chegou aos 200 anos? Tem alguém aqui com 200 anos? Nenhum lugar você vai ver pessoas com 200 anos. Onde estão as pessoas com 200 anos? Já prestaram conta da vida delas. E aí fica a pergunta para nós: o que ainda você tem de bem que você não seria capaz de ofertar a Deus? A ideia é: Isaque, se oferta porque ele é um bem. Eu sou o bem do meu pai. O meu pai faz o que ele quiser comigo. Se ele quer me sacrificar para honrar a Deus, eis-me aqui. Nós somos bens e pertencemos a Deus Pai, e Ele faz o que quiser conosco.
Mas se você ficar lutando com ele, você não experimentar a alegria daqueles que gozam de grande fé. Qual é o bem que você tem que ainda você não entregou para ele? A começar do bem da própria vida, Deus pode pedir, Deus não vai pedir o seu filho como pediu para Abraão, mas Ele pode pedir a sua vida como os mártires da igreja, pode pedir a sua saúde, pode pedir os seus bens materiais, Ele pode pedir. O que você ainda tem que não é ofertável a Deus, que está entre você e Deus? A vida eterna do homem consiste na abundância da sua fé. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.